claro, você vive nesse computador, nunca tem tempo pra mim. Mãe, eu tô estudando. Meu vestibular é daqui a alguns meses. Tá, tudo bem, vai lá. Eu fico aqui sozinha mesmo. Quando você era pequena, não era assim. Tudo hoje é mais importante. Incrível. Eu tava tentando estudar pra uma prova e agora eu tô aqui tendo uma crise existencial. Perdeu totalmente a vontade de estudar, né? E o pior é que agora você nem consegue mais focar, porque a culpa já ficou na sua cabeça. Se essa cena que você acabou de ver te pareceu meio exagerada, talvez você tenha sorte. Mas pra muita gente que tá assistindo agora, essa conversa exata aconteceu ontem à noite. Você não berrou, não foi desrespeitoso e não fez nada de errado. Você só precisava cuidar das suas coisas. Então, por que você tá se sentindo o pior ser humano do mundo? Como descobrir se você realmente tá sendo frio ou se você só aprendeu a sentir culpa por coisas que nunca deveria gerar culpa? Só que antes da gente responder isso, a gente precisa entender uma coisa. Como alguém pode amar tanto uma pessoa e mesmo assim fazer ela se sentir culpa por escolher a própria vida? É exatamente sobre essa culpa que a gente precisa conversar. Se você já passou por algo parecido, deixa o like nesse vídeo. Não só para ajudar o canal, mas porque essa mensagem chegue em alguém que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. Antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Esse vídeo não é sobre odiar seus pais. Na verdade, muitas vezes é justamente o contrário. Muitas pessoas que passam por isso amam muito a própria família. E é justamente por isso que dói tanto. Porque se fosse um desconhecido fazendo isso com você, talvez fosse muito mais fácil ignorar. Mas quando vem de alguém que você ama, uma frase pequena pode ficar enorme dentro da sua cabeça. E aí vem uma pergunta complicada. Como alguém que ama você pode acabar fazendo você se sentir tão mal por simplesmente tentar viver sua própria vida? A verdade é que alguns pais também carregam suas próprias dores, medos, inseguranças, carências, feridas que eles mesmos carregam há muitos anos. Às vezes eles nunca aprenderam uma forma saudável de demonstrar saudade, preocupação ou amor. Só que existe uma diferença importante. Entender a dor de alguém não significa que você precisa carregar essa dor junto. Uma ferida pode explicar por que uma pessoa age de determinada forma, mas ela não faz de você responsável por carregar ou consertar essa dor. E muitas vezes o pai ou a mãe nem pensa, eu quero machucar meu filho. Às vezes o pensamento é algo como, eu sinto falta dele, tenho medo de ficar sozinho, eu sinto que eu estou perdendo aquela conexão. O problema é que quando esse sentimento acaba sendo demonstrado de uma forma que coloca culpa no outro. E é aí que nasce uma confusão muito perigosa. Porque você para de pensar, eu tô fazendo algo errado, e começa a pensar, se eu fizer isso, alguém que eu amo vai sofrer? Então, antes de tentar descobrir quem está certo ou errado, a gente precisa descobrir uma coisa. Por que você é tão duro consigo mesmo? E para entender o tamanho desse peso, vamos fazer um pequeno teste de realidade. Agora eu quero fazer um pequeno teste com você, mas eu quero que seja sincero. Não pensa na sua situação. Imagina que isso aconteceu com um amigo seu. Porque às vezes a gente consegue ser muito mais justo com os outros do que com a gente mesmo. Então imagina, um amigo seu precisa estudar para uma prova. A mãe dele chama ele para passar um tempo juntos. Só que naquele dia ele realmente precisava terminar uma tarefa. Ele explica, mãe, eu quero ficar com você, mas eu preciso terminar isso agora, depois a gente conversa. A mãe dele fica chateada e ela responde, tudo bem, vai lá, eu fico sozinha aqui mesmo. Agora me responde, esse seu amigo foi uma pessoa fria? Ele desrespeitou a mãe? Gritou? Humilhou ela? Ou ele só estava tentando cuidar de uma responsabilidade que também era importante? Provavelmente você pensou, não, ele não fez nada de errado. Então por que quando essa situação acontece com você, você enxerga como se fosse uma pessoa egoísta? É aquilo, né? Pros outros a gente dá conselho de psicólogo foda. Pra gente, a nossa mente sabota o dia inteiro. Exatamente. Se autossabotagem desse dinheiro, nós já tava tudo milionário com o tanto de culpa que a cabeça inventa do nada. Então, por que pro seu amigo você consegue dar compreensão, mas pra você mesmo você dá uma sentença? Esse é o peso da culpa. Ela faz você olhar pra uma situação normal e enxergar como se você tivesse cometido uma grande falha. E quando você percebe isso, começa a entender que talvez o problema não seja você não amar sua família. Talvez seja você ter aprendido que amar alguém significa sempre deixar você por último. E eu quero saber uma coisa de você. Você já deixou de fazer algo por você por medo de magoar alguém? Conta aqui nos comentários. Às vezes, a sua história pode fazer outra pessoa perceber que ela não tá sozinha. O problema é que essa culpa geralmente não nasce em um único momento. Ela vai sendo construída aos poucos. Às vezes começa com frases que parecem pequenas, mas que quando você escuta muitas vezes, começam a mudar a forma como você enxerga suas próprias escolhas. Você mudou. Quando você era pequena, não era assim.
assim? Você prefere seus amigos do que sua família. Tá bravo comigo? Percebe uma coisa? Nenhuma dessas frases parece uma grande ameaça. Mas o problema não é uma frase isolada. É quando você começa a ouvir isso sempre que tenta fazer algo por você. Estudar, descansar, sair com os amigos, ter seus próprios planos. Aos poucos, sua cabeça começa a criar uma associação. Se eu escolher algo pra mim, alguém que eu amo vai sofrer. E depois de um tempo, você nem precisa mais de alguém que coloque culpa em você. Porque você aprendeu a colocar sozinho. E é aí que a culpa fica mais perigosa. Quando a voz que te impede de viver já não vem de fora. Ela começa a morar dentro da sua própria cabeça. Então, agora vem a pergunta mais importante de todas. O que fazer quando isso acontece? Primeiro, entenda uma coisa. Colocar limites não significa deixar de amar alguém. Às vezes a gente cresce acreditando que pra provar que ama uma pessoa, a gente precisa sempre dizer sim. Precisa estar disponível 24 horas por dia e abrir mão de tudo que é nosso. Mas isso não é amor. Isso daí é viver refém do medo de decepcionar alguém. Você pode amar sua família e ainda assim precisar estudar, descansar, sair com seus amigos e construir seus próprios sonhos. Uma relação saudável não deveria exigir que você desapareça para que o outro se sinta amado. E lembra sempre disso. Amar alguém não significa esquecer de si mesmo. O primeiro passo é não devolver na mesma moeda. Existe uma diferença gigante entre impor limite e ser desrespeitoso. Ser desrespeitoso é você gritar, bater a porta de volta e falar: você é insuportável, não me deixa em paz. Isso só piora. Um limite respeitoso é manter o tom de voz calmo e dizer: eu entendo que você queira atenção agora, mas eu realmente preciso terminar isso aqui. Depois a gente conversa, tá? Desse jeito, você não tá atacando a pessoa. E aqui vem o grande segredo. Você só precisa explicar uma vez. Eu sei exatamente o que você tá pensando agora. Tá, cara, eu já falei 1000 vezes e parece que eles não ouvem. Eu vou ter que ficar repetindo isso pra sempre? Não, você não vai ficar repetindo. Sabe por quê? Porque a insistência deles só continua se eles perceberem que a cobrança faz você ceder e abandonar os seus planos. Se toda vez que alguém ficar chateado, você larga o seu caderno ou cancela um projeto pra agradar, você ensina a pessoa que a manipulação funciona. E tem uma situação que deixa tudo ainda mais difícil, quando não é só uma pessoa fazendo isso. Às vezes acontece assim, uma pessoa fica magoada com seu limite e o outro familiar vem conversar com você. Não necessariamente gritando, às vezes até com calma falando: você precisa entender o lado dela, ela já passou por muita coisa na vida, você podia ter mais paciência. E talvez você realmente precise entender. Talvez essa pessoa tenha dores. Talvez ela tenha os motivos dela. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Quem está tentando entender o seu lado? Porque compreender alguém não deveria significar apagar você da conversa. A dor de uma pessoa não cancela a dor da outra. Você pode se importar com o sentimento de alguém sem assumir a responsabilidade de controlar esses sentimentos. O sentimento deles pertence a eles. O peso deles pertence a eles. O problema é explicar isso pra uma pessoa que acha que não fiz o que você queria significa eu te odeio. Verdade. Essa confusão destrói muita gente. Seu papel não é ser responsável por manter todo mundo feliz o tempo inteiro. Deixa o clima acontecer, explica uma vez com educação, fecha a porta e continue sua rotina. Porque no segundo em que você deixa de viver a sua vida pra tentar adivinhar e agradar o humor dos outros, você começa a sumir. Agora, talvez você esteja aí do outro lado pensando: tá, cara, mas e se no fundo eu realmente for a pessoa fria da história? E se eu estiver me afastando demais? Essa é uma dúvida muito comum, porque colocar limites não significa que você nunca vai errar. Todos nós podemos magoar alguém que a gente ama sem querer. Só que a diferença real está em uma pergunta: você está machucando alguém porque você simplesmente não se importa, ou você só está tentando cuidar da sua própria vida? Para você matar essa dúvida de vez, vamos comparar duas situações bem diferentes do dia a dia. Imagina que você comprou um lanche, ou só tá assistindo a uma série no seu momento e quer prestar atenção na série. Alguém da sua casa chega pra puxar assunto e você responde: sai daqui, me deixa em paz, não vê que tá me atrapalhando? Você ignora a pessoa por puro desprezo, como se ela fosse um estorvo. Isso é frieza, porque você não está protegendo o espaço nem nada. Você está rejeitando e humilhando a pessoa. E sendo ignorante, né? Agora imagina outra cena. Você combinou de sair com seus amigos no final de semana, tudo planejado. Na hora de você passar pela porta, alguém da sua casa chega do nada reclamando: nossa, você prefere a rua do que a sua própria família. Você respira fundo, mantém
mantenho o respeito e falo: eu combinei de sair com eles hoje, mas amanhã a gente conversa e passa um tempo juntos, tá? Percebe a diferença? Nos dois casos, alguém da sua casa pode acabar ficando chateado ou levar a mal, mas a sua intenção e a sua atitude foram completamente diferentes. Uma pessoa fria de verdade pensa: o sentimento do outro que se dane, eu não ligo. Uma pessoa que está apenas colocando limites pensa: o sentimento do outro importa muito, mas o meu também. Então a pergunta que você deve se fazer não é: eu deixei alguém chateado? Porque às vezes, mesmo fazendo tudo certo e com o maior respeito do mundo, as pessoas vão ficar tristes com as suas escolhas. A pergunta certa é: eu tratei essa pessoa com respeito? Eu tentei conversar? Eu fiz o meu melhor? Porque amar alguém não significa que você é obrigado a impedir toda e qualquer insatisfação dessa pessoa. Você não é um filho ruim só porque alguém ficou decepcionado com uma escolha sua. Às vezes, crescer significa aceitar uma realidade dura. Algumas pessoas vão sim ficar tristes quando você começar a escolher o seu próprio futuro. E isso não significa de forma alguma que você errou. Pare de tentar fazer o impossível, que é tentar ter uma vida onde ninguém nunca se sinta mal por sua causa. A única pergunta que importa é: eu estou sendo uma pessoa justa comigo e com os outros? Mas agora vem uma parte muito importante. Depois de entender tudo isso, talvez você pense: então agora eu vou falar tudo o que eu sinto, vou provar que eu tô certo. E eu entendo essa vontade. Quando você passa muito tempo guardando as coisas, dá vontade de jogar tudo pra fora. Mas existe uma diferença entre se expressar e transformar toda a conversa em uma batalha. Nem toda discussão precisa ser vencida. Nem toda pessoa precisa concordar com você pra você saber o que sente. Às vezes você vai explicar, vai tentar conversar, vai mostrar o seu lado, e mesmo assim a pessoa pode não entender. E essa é uma das partes mais difíceis. Aceitar que você não controla a reação dos outros. Você pode usar a melhor psicologia do mundo, falar com a voz mais calma do planeta, e a resposta ainda vai ser um: tudo bem, depois que eu morrer, você vai dar valor. O jeito é aceitar e seguir em frente, porque tentar consertar a cabeça de parente é pedir pra você mesmo ter dor de cabeça. Você controla a forma como você age, você controla se vai responder com respeito, você controla se vai continuar cuidando da sua vida, mas você não controla se alguém vai aceitar isso imediatamente. Às vezes a maior mudança não é fazer a outra pessoa entender, é parar de deixar que a falta de entendimento dela destrua você. Porque se toda vez que alguém discorda de você, você abandona seus planos, você volta pro mesmo lugar, você tá vivendo pra evitar o desconforto dos outros. E eu sei que é difícil, principalmente quando vem de alguém que você ama, porque seria muito mais fácil se fosse um desconhecido. Mas amor também precisa ter espaço para duas pessoas existirem. Não é uma pessoa vivendo e a outra apenas tentando não incomodar. Você não precisa transformar sua família em inimiga, mas também não precisa transformar a si mesmo em prisioneiro. Às vezes, amar alguém também significa aceitar que você não consegue carregar tudo por essa pessoa. E se esse tipo de conversa ajuda você a entender coisas que ninguém nunca explicou, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala sobre aquelas dores que muita gente sente, mas quase ninguém consegue colocar em palavras. No fim das contas, colocar limite não significa que você deixou de amar alguém. Significa que você finalmente entendeu que você também é alguém que merece cuidado. Uma relação saudável não deveria funcionar como uma pessoa sempre se sacrificando enquanto a outra só recebe. Amor não é uma dívida que você passa a vida inteira tentando pagar. Você pode respeitar a história dos seus pais, entender as dores deles e reconhecer que eles sofreram, mas isso não significa que você precisa desaparecer da própria vida para que eles fiquem bem. No momento em que você precisa abandonar seus sonhos, suas escolhas e quem você é para provar o seu amor, tem algo muito errado acontecendo. Mas existe uma última parte dessa conversa que a gente precisa encarar de frente, porque às vezes o seu erro não foi deixar de colocar limites. Às vezes a verdade é descobrir que as pessoas que te criaram nunca quiseram conhecer quem você realmente é. Elas não queriam um filho com personalidade, com opinião e com sonhos próprios. Elas queriam uma marionete que aceitava todos os comandos sem reclamar. Um personagem de The Sims esperando alguém escolher cada movimento seu. E quando você começa a crescer, a pensar por conta própria e fazer as suas escolhas, essas pessoas não enxergam isso como você se tornando um adulto. Eles enxergam como se você estivesse cometendo uma traição. E essa é uma das dores mais tensas que alguém pode carregar. Perceber que você passou anos mendigando a aprovação de quem nunca esteve olhando pra quem você era de verdade. Daí vem uma pergunta que muita gente tem medo de fazer. E se a minha família não
não ama quem eu sou, mas ama quem eles queriam que eu fosse. Se você sente que só é aceito quando abaixa a cabeça e obedece cegamente, o nosso próximo vídeo é pra você. Porque nós vamos falar sobre uma das dores mais difíceis de aceitar. Quando você percebe que talvez as pessoas não estejam tentando conhecer quem você é, mas sim manter a versão de você que sempre obedeceu. Às vezes a maior batalha da sua vida não é convencer alguém a te aceitar, é parar de implorar por uma aprovação que nunca esteve nas suas mãos. E se você conhece alguém que vive tentando agradar todo mundo e esquecendo de si mesmo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem chega no momento certo e faz alguém perceber que ela não está sozinha. E lembre-se, ovelhinha, você não nasceu pra ser um figurante na história de outra pessoa. Você nasceu pra escrever a sua própria.